Boa tarde, pessoal. Quinta-feira, 14h, a gente começando aqui a live da Leão Group. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Máximo, eu sou CMO da Leão Group e eu continuo aqui substituindo o Guto, nosso VP, que continua curtindo aí os últimos diazinhos de férias dele. Aproveite bastante, Guto, estamos com saudades, tá? A gente hoje vai bater um papo sobre consultoria. Consultoria é uma etapa extremamente importante no pleito todo, né? Na construção do pleito imigratório. É o primeiro contato que a gente tem com o cliente, onde a gente estuda, entende a necessidade do cliente, entende o perfil da família, da formação e consegue ali já começar a desenhar uma estratégia que a gente entende que vai ser a mais interessante para o caso dele. Para conversar comigo sobre isso, eu convidei o Dr. João Galdão, um nosso advogado que é especialista, ele faz a grande parte das nossas consultorias aqui, ele é uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa muito bacana. Enquanto ele não conecta, estamos aqui aguardando ele conectar, conexões técnicas. A gente vai passar por alguns pontos aqui que eu acho bem bacana para a gente estar dividindo com vocês hoje, tá? Primeiro é o seguinte, o dólar hoje, gente, está batendo 5,38. Então, acho que é uma excelente dica para vocês entrarem em contato com a gente e marcar a primeira consultoria, porque ela vai aproveitar essa cotação mais em conta, tá? A nossa consultoria está no valor de $50, é uma consultoria bastante densa, um tempo bastante dedicado do nosso especialista que olha para o caso de vocês, e vocês vão entender aqui ao longo do dia, né, ao longo do nosso bate-papo, todas essas abordagens. Então, fica a dica aí, se vocês quiserem marcar essa primeira consultoria agora durante a live, comenta aqui consultoria que os nossos especialistas vão entrar em contato com vocês, tá? Vocês estão ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo conseguindo conectar? Vou conectar daqui também. Joia. João conosco. Bem-vindo, João. A gente está aqui começando a live e muito bom ter você aqui com a gente para falar sobre essa etapa tão importante do nosso processo, tá? Antes da gente continuar, Renata, João, boa tarde aí a todos. Joia. Antes da gente continuar, deixa eu só falar mais uma coisa para o nosso público. A qualquer momento da live, se vocês quiserem contato nosso, que alguém entre em contato no momento, digita consultoria ou digita quero falar, digita contato, que o nosso time está aqui de plantão para entrar em contato imediatamente com vocês, tá? Então a gente está aqui de plantão para bater um papo com vocês durante a live e nos nossos canais diretos também. Vamos lá, João. Então, vamos conversar aqui. Se apresenta um pouco para o pessoal, diz como é que é o seu dia a dia aqui na Leão, como funciona essa consultoria, qual é o seu papel na primeira consultoria e qual é o objetivo, né, dessa primeira etapa para quem deseja viver o sonho americano. Primeiro, boa tarde aí, Renata. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer aqui estar hoje com vocês, poder compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia a dia, né, da importância de um assunto tão relevante aí do nosso trabalho. Eu sou o João Galdão, né, como você apresentou, sou advogado, consultor hoje da Leão Group, já passei por praticamente todos os setores da empresa, né, então hoje fico centralizado aqui, né, no departamento das consultorias, que na minha opinião é uma etapa essencial, né, do pleito migratório. Então, quando a gente consegue passar várias informações aí aos nossos clientes, não é apenas uma análise de perfil que a gente faz aqui na nossa consultoria. A gente vai poder abordar alguns temas aqui, né, durante a nossa conversa hoje. Então, é uma conversa, uma consultoria bem complexa e completa, né, nos dois sentidos, para a gente poder direcionar. Tem muitas pessoas que, João, ou com um consultor que estiver fazendo, eu quero fazer o EB2, né, que é um dos vistos mais conhecidos, a gente vai poder falar um pouquinho aqui também, mas durante essa consultoria a gente consegue vislumbrar outros caminhos que são mais interessantes para aquela família. Então, na minha opinião, é essencial a consultoria. Joia, João. Então, conta pra gente, quais são os primeiros passos que a Leão dá com o cliente durante essa análise inicial de perfil? Exatamente. Bom, primeiro de tudo, né, quando a pessoa entra em contato conosco, é a gente entender qual é o objetivo daquela pessoa, daquela família, né? Porque tem muitas pessoas que querem visitar, né? Eu quero visitar os Estados Unidos, eu quero fazer um curso, eu quero residir permanentemente nos Estados Unidos. E aí a gente entendendo, né, quais são os objetivos daquela família, daquela pessoa,
A gente vai poder, obviamente, dentro do nosso conhecimento, direcionar o melhor caminho, né, para aquela família, seja por um pedido de green card, um visto de estudante, ou um caminho aí que seja mais relevante e importante naquele momento, entendeu? Então, como é que funcionam as etapas, né? A pessoa entra em contato, faz um agendamento, né, com o nosso atendimento inicial, aí nós vamos, né, agendar um dia, um horário com essa pessoa e vai ter um papo, né, uma hora aí com um especialista nosso, comigo, com o Guto, que é o nosso vice-presidente, ou com o César e outros consultores da empresa, e dentro dessa consultoria a gente consegue, né, desenhar aí todo um planejamento imigratório. Jó, então essa consultoria, na verdade, o grande lance dela é que a gente consegue fazer uma análise de perfil e entender qual é o perfil mais adequado para cada visto, não é isso? Exatamente, para cada visto e também de acordo com as intenções daquela pessoa, entendeu? Daquela família. Joia. E aí, João, me diz uma coisa, assim, digamos um cenário hipotético aqui. A gente tem uma pergunta vindo da nossa caixinha, um pesquisador acadêmico, né? Ele deseja saber o seguinte, ele quer morar e trabalhar nos Estados Unidos, ele quer um visto de residência permanente. O que é que a gente pode avaliar, o que essa consultoria avalia no perfil dele para entender se ele é adequado para cada tipo de visto e para o processo migratório como um todo? Eu estou falando do pesquisador acadêmico, que foi esse nosso cliente, mas qualquer profissão, qual é a primeira análise que a gente faz de adequação de perfil? Muito boa a sua pergunta, Renato. Falando de um pesquisador, e coincidentemente, 5 minutos antes eu estava com uma cliente que veio pessoalmente aqui na nossa unidade em São Paulo, e ela é advogada, né, fazendo já um paralelo aqui com o caso dela. Foi muito importante, é muito importante essa consultoria, porque a gente não fala apenas dos critérios, né, exigidos pela imigração americana para aquele determinado tipo de visto. Vai muito além, a gente já consegue, dentro dessa consultoria, exemplificar, né, um processo, falando com ele quais são os documentos que o nosso departamento jurídico, por exemplo, solicita para cumprir cada um dos critérios que são exigidos. Na área do pesquisador, como você comentou, pesquisadores hoje, excelente perfil, né? Tem grandes pesquisadores aí, possivelmente até se qualificando para EB1, né, que é um visto para habilidades extraordinárias. Então, obviamente, dentro disso, cada caso é realmente um caso, né? Eu estou até aqui com um processo aqui do lado, que a gente deixa aqui um EB2NW montado, né? Então, para vocês terem uma ideia quanto que é relevante, né, o agendamento dessa consultoria, porque esse aqui é o nosso trabalho final, mas nosso trabalho inicial é exatamente no momento dessa consultoria. Olha, acho que a gente perdeu o seu áudio, João. Estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Agora voltou. Deu uma travadinha aqui, mas você conseguiu me ouvir? Ouvimos e vimos, né, o EB2NW Play todo pronto para ser entregue. Exato. Joia. Tem algumas perguntas entrando aqui sobre o EB2NW, a gente já vai responder. Eu só queria antes te passar a seguinte pergunta. Muitas pessoas já chegam aqui trazendo um pedido de visto. Eu quero aplicar para o EB2NW, eu quero aplicar para o EB1, eu quero... Como é que isso funciona? A grande maioria das pessoas já conhece o visto, elas precisam saber para onde elas querem aplicar, ou a gente faz o aconselhamento melhor, há muitas mudanças de caso. Como é que funciona isso aqui? Qual a importância de validar essa escolha com um dos nossos especialistas? Exatamente, esse é o ponto principal, na verdade, Renata. Um exemplo, né, a pessoa... Porque hoje as informações estão disponíveis aí na internet, né? Hoje a gente tem acesso muito fácil nessas informações, mas não é eu vi os critérios ali na internet, então eu me qualifico. Por isso que é muito importante e essencial a realização dessa consultoria, tá? Porque dentro dessa análise a gente consegue verificar se aquela pessoa tem elegibilidade realmente para poder seguir com um pleito imigratório, por exemplo, como no caso do EB2NW, ou se eventualmente ela se qualifica para um EB2NW e ela pode ser um caso de um EB1, por exemplo, entendeu? Então, dentro dessa avaliação que é feita com os nossos especialistas, a gente consegue realmente, né, avaliar e identificar realmente o melhor caminho. Joia. E durante essa consultoria, João, a gente fala muito de documentos, informações iniciais que a gente precisa ter do cliente, né? Que documentos são esses, que informações são essas que a gente precisa trazer nessa primeira reunião para analisar com o cliente mais assertivamente o caso dele? Boa pergunta também, Renata. Documento que é muito importante para uma análise, por exemplo, para um visto de residência permanente, por qualificações profissionais, o envio do currículo.
envio do currículo prévio. Obviamente, né, voltando a dizer, o currículo é um documento que está seco ali, né, vamos dizer assim, no papel. Obviamente, dentro desse currículo existem detalhes que são conversados exatamente no momento da consultoria, entendeu? Então, por exemplo, um visto por qualificações profissionais, eu diria que o envio do currículo prévio para o nosso departamento técnico aqui fazer essa análise é um documento importante. Obviamente, sendo outros tipos de vistos, aí a gente vai poder identificar com mais né, de forma mais clara. Um visto por parentesco, por exemplo, não tem sentido a gente pedir o currículo. Uhum. E falando nisso, João, qual é o perfil mais comum que chega para a gente aqui? O que a gente tem visto? Mais profissionais que querem fazer uma mudança em função das suas carreiras, famílias que estão querendo se transferir por completo lá para fora, em função da etapa de educação dos filhos, investidores. Quais são os perfis mais comuns aqui? Quais que a gente tem atendido numa forma, assim, mais quantidade ou de uma forma mais estratégica? Sim, esse é um tema bem importante, a gente tem conversado muito, né? O nosso CEO, Leonardo Leão, inclusive, fala muito, que mudou muito, né, a questão da imigração. Hoje, né, os países não aceitam mais aquele imigrante que coloca uma mochila nas costas, vai, né, imigrar e depois eu resolvo, depois eu vejo o que eu faço. Então, hoje mudou muito, né, o público que a gente atende aqui diariamente, são pessoas qualificadas em diversas profissões. Então, desde tecnologia, engenharia, advogados, como eu tive agora para pouco como advogado aqui em São Paulo, área médica, área da saúde, é uma área muito importante dos Estados Unidos. Então, hoje eu diria que, né, pessoas qualificadas, a gente tem atendido, diria que 90% dos nossos atendimentos aqui são voltados para profissionais qualificados. Joia. E aí, deixa eu fazer investidores também, né? Obviamente, investidores e outras áreas. Os investidores já têm um tipo de visto específico, né? E me fala uma coisa, já falou de tantas profissionais, né? Tem alguma profissão ou algum perfil que costuma ter mais dúvida ou mais receios nessa consultoria inicial? Existe alguma pergunta uma dúvida mais pertinente a um grupo ou outro? Alguma característica específica de um determinado grupo desses perfis? Não diria de um perfil específico, né? Hoje, muita gente... Tá, uma dúvida, né, que a gente tem respondido aqui praticamente diariamente é com relação ao novo governo, né? E agora, com o novo governo, isso falando dos Estados Unidos, né? Eles vai ser mais difícil, né, aplicar um pedido de green card, como que está acontecendo isso? Então, eu não vejo como um perfil específico, sim com um assunto do momento, vamos dizer assim, entendeu? Então, essa questão aí do governo, e aí a gente sempre, né, explica para os nossos clientes, nosso público, que não tem interferência no atual governo, pelo contrário, né? Nós, inclusive, colocamos nas nossas redes sociais um depoimento recente aí do Donald Trump, falando, né, que profissionais qualificados são muito bem-vindos aos Estados Unidos. Então, essa questão aí está totalmente superada. Ele está, na verdade, pegando pesado, né, entre aspas, aqui, com o pessoal que está irregular, com o pessoal que não se planejou, né? Então, esse pessoal está sofrendo um pouquinho, mas a pessoa que quer fazer da forma correta, super bem-vinda aos Estados Unidos. Exatamente. Ainda mais importante ter o respaldo, né, e o acompanhamento de uma consultoria robusta, né, com experiência, com lastro de mercado, que ajude nesse pleito, para esse pleito ter a maior parte de sucesso possível, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho no nosso... né, Renata, falando um pouquinho, pessoas que vivenciaram. Eu fiquei durante 6 anos diretamente nos Estados Unidos, então a gente consegue, além da parte técnica, passar algumas dicas aí do dia a dia aí para os nossos clientes. Joia. Deixa eu fazer uma pausa rápida no nosso papo aqui, só para lembrar o pessoal, então, que quem estiver querendo bater um papo com os nossos consultores agora, é só digitar consultoria aqui no nosso chat ou nos nossos canais diretos. A gente já teve alguns pedidos aqui, a gente está entrando em contato, tá, Jimmy? Algumas perguntas também aqui do nosso bate-papo, deixa eu puxar uma aqui agora. Como funciona a revisão de um EB2NW? Quantos advogados fazem a revisão final do pleito e o que é mais analisado? Na verdade, como funciona a revisão interna, acho que foi essa a pergunta. Né? Como é que a gente lida aqui com essa revisão do EB2NW? Entendi que foi isso também. Coincidentemente, eu estou até com um processo aqui montado, né, Renata, aqui pelo nosso departamento jurídico. Na verdade, hoje a Leão Group conta com mais de 120 colaboradores, pessoal. Então, todos os serviços são feitos internamente, né? A gente não terceiriza nenhum serviço. Então, a gente fala, né, é o processo feito aqui com o nosso selo de qualidade.
Então, desde o primeiro momento que é feita a consultoria até o processo estar totalmente pronto, o processo ele vai passar na mão de alguns profissionais, além, obviamente, de tradutores, especialistas em business plan ou professional plan, que é o plano de negócios, até a revisão final que é feita pelo nosso corpo jurídico, né? E quando chega o momento dele ser totalmente impresso, assim como eu mostrei para vocês, e aí o momento dele ser protocolado junto à imigração americana. Joia. Uma outra pergunta aqui do Santos. O EB2NW está parado para entrevista? Sabe qual o mês está chamando de 2023? A gente teve a última emissão do Visa Bulletin mês passado, se não me engano, era setembro, não é isso? Em time, Sim. setembro, 1º de setembro, né? A gente está esperando o Visa Bulletin ser liberado de novo para a gente saber. A gente sabe que essa época é uma época de mudança de ano fiscal nos Estados Unidos, então a gente imagina que outras vagas possam acontecer, mas a última notícia que a gente teve no mês passado era que estava em setembro de 2023, tá? Deixa eu fazer só mais uma pausa para falar uma outra coisa super interessante, João, acho que você já está sabendo. A gente publicou hoje nas nossas redes. O nosso CEO, Léo Leão, escreveu o livro Go Global, que tem conta uma história muito bacana, não só dele, mas como a mobilidade global está muito impactando todas as pessoas no mundo hoje, a forma como as pessoas fazem negócio, vivem e, enfim, trabalham no mundo todo. E a gente, de primeira mão, está trazendo para vocês que agora o livro Go Global já está disponível na Amazon. Então, hoje, nas nossas redes, você já encontra no nosso story um link direto para compra via a versão digital ou a versão física, tá? Então, notícia de primeiríssima mão para vocês aqui que estão na live da Leão com a gente, tá? Então, bom, Excelente livro, viu, Renata? Excelente recomendação, meu livro de cabeceira aqui. Exatamente, é uma leitura muito fluida, o Léo escreve muito bem, a história dele é muito interessante, ele é um cara que tem uma visão muito dinâmica, assim, abrangente sobre mobilidade global, vale a pena todo mundo ler um pouquinho das palavras dele aqui. Vamos voltar para o nosso papo sobre consultoria, então, João. O que pode acontecer se um cliente não tiver clareza sobre a sua trajetória profissional nesse momento da consultoria? Exatamente. Nesse momento da consultoria, além da gente apresentar e entender quais são as intenções e apresentar os caminhos para aquele cliente, a gente vai avaliar se ele sendo elegível àquele tipo de visto, quais são os documentos que ele vai precisar apresentar para o nosso departamento jurídico também. Porque uma coisa é a pessoa falar, eu tenho os 10 anos de experiência, mas como é que eu vou comprovar isso? Então, dentro dessa análise técnica, dessa consultoria, os nossos especialistas eles conseguem já desenhar como é que o nosso departamento jurídico atua, quais são os documentos que vão ser solicitados para cada critério que deve ser cumprido junto à imigração americana. Tá? Então, detectar a elegibilidade, a gente também, dentro da nossa consultoria, a gente já desenha aqui como é que o nosso departamento jurídico vai atuar para a gente poder cumprir e ter a aprovação daquele processo. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente vai fazer, essa segunda pergunta que veio aqui na nossa caixinha, que é o seguinte: de que forma esse planejamento estratégico, que é feito na consultoria, ajuda a embasar o pleito migratório no final, evitar erros, e que podem inviabilizar esse processo? Ou seja, qual é o peso dessa consultoria no pleito depois que é traçado, na estratégia que é traçada depois na hora de fazer o pleito migratório? Exatamente. Dando um exemplo da cliente que teve agora recentemente aqui comigo em São Paulo. A gente conversando, nem ela sabia da importância do que ela tinha feito durante a carreira dela. Ela é uma advogada aí com mais de 20 anos de atuação. Ela trabalhou por muitos anos como conciliadora no Tribunal de Justiça. Isso dando um exemplo hipotético, mas isso pode servir para várias carreiras, obviamente. Ela trabalhou por muitos anos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, dentro dessa conversa, eu comecei a conversar com ela. Eu falei, poxa, imagina o peso de uma carta de um promotor de justiça com quem você tenha trabalhado como conciliadora no Tribunal de Justiça vai ter num processo como o EB2NW, por exemplo. Então, a gente foi conversando e ela mesmo falou, nossa, João, foi bom essa conversa porque nem eu sabia dos documentos que eu poderia, a quantidade de conciliações que ela fez durante esses anos atuando como conciliadora, o impacto que isso tem na vida realmente das pessoas, porque ela como conciliadora, fazendo os acordos, ela tira uma carga do Poder Judiciário brasileiro, então isso acaba sendo um ponto muito relevante no processo. Eu estou dando um exemplo como advogada, mas obviamente isso pode servir aí como exemplo aí para várias profissões. Essa questão das profissões é curioso, A gente percebe que
os clientes chegam aqui na Leão querendo muito saber como é que as profissões estão sendo aceitas, se estão sendo mais aceitas, como é que esse pleito é construído, se está tendo mais negativa. E aí, pessoal, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. A gente tem feito aqui uma série de publicações a respeito de como as profissões estão abrindo mercado, profissionais qualificados em cada área estão abrindo mercado nos Estados Unidos, tá? Tem uma série de publicações sobre profissões específicas. A gente já falou sobre o mercado para educadores, já falamos sobre o mercado para fisioterapeutas, para a área de saúde como um todo. E se a sua profissão ainda não está não foi publicada pelo nosso time, e você tem curiosidade de saber como é que é a sua profissão, como é que está o mercado de trabalho para imigrantes nos Estados Unidos, para a sua profissão, escreve a profissão aqui embaixo nos nossos comentários ou manda para a gente no direct, que a gente vai fazer um estudo, uma análise para trazer para vocês também nas nossas redes sociais, nos nossos conteúdos que a gente publica, tá? É muito interessante porque, como você falou, né, o mercado de trabalho para profissionais qualificados nos Estados Unidos está sempre de portas abertas. E a gente, olhando para cada segmento especificamente, consegue dar uma perspectiva ainda maior para os nossos clientes, né, em termos de quais são as expectativas para eles lá no futuro. E como é que a gente concilia esse currículo, esse caso, esse business plan para ele, em função do mercado que pode absorvê-lo lá na frente, tá? Então, se você tem interesse em saber como é que está o mercado de trabalho para imigrantes nos Estados Unidos, para a sua profissão, para a sua área de atuação, escreve a sua profissão aqui embaixo que a gente vai fazer essa pesquisa e devolver para vocês. Tá bom? E lembrando que no nosso canal, né, Renata, do YouTube, a gente tem várias famílias aprovadas também, com várias profissões. Exato. Inclusive, tem uma série lá, João, chamada Diário do Aprovado. No nosso YouTube tem o episódio inteiro, são alguns episódios já de casos reais de clientes nossos que migraram para os Estados Unidos e hoje são profissionais de sucesso lá, né? Fizeram uma transição robusta, saudável, com segurança e estão muito felizes vivendo nos Estados Unidos. A gente tem histórias muito bonitas de sonhos realizados que a gente ajudou a realizar e que hoje estão lá fazendo sucesso, né? Então, convido todo mundo a entrar no nosso YouTube. Oportunidade, né, da família da República Dominicana, falando um pouquinho, né, Renata? A gente estava até conversando um pouquinho antes da live. Bacanérrimo. Foi muito emocionante, porque a gente fala da importância da consultoria, né, uma família de um outro país falando conosco, entendendo os critérios de elegibilidade. O Pedro, né, que é o marido da Raquel, é um mecânico, né, foi aprovado no EB2MW, hoje eles estão com o Green Card já dentro dos Estados Unidos. Então foi muito bacana ver a primeira importância, né, da consultoria, e a Raquel, no depoimento que ela falou comigo, ela mostrou isso muito emocionada, né, e é muito satisfatório aqui da nossa parte ver ela hoje com o Green Card. Foi emocionante mesmo a gente assistir aqui essa entrevista. E para o pessoal que está nos assistindo, a gente já vai transformar isso também numa história bonita aí para a gente contar e dividir com vocês, tá? E foi bacana justamente por isso, né? Eles são clientes de fora, são uns clientes aqui da América do Sul e que ficaram muito felizes com o nosso apoio, com a forma como a gente encarou o sonho deles e ajudou eles a realizar esse sonho. Então, é um case bastante importante para a gente aqui na América Latina, né? Muito bem. João, quais os benefícios mais imediatos, aqueles que o cliente primeiro percebe quando passa pela consultoria inicial? Percebe, na verdade, vários pontos, na minha opinião, né? Primeiro, identificar o melhor caminho para ele, né? Seja por uma residência permanente ou qualquer outro caminho, dependendo das intenções dele. Segundo, a gente poder também explicar como é que funciona a preparação, né, do nosso trabalho aqui, de como é que esse processo ele é montado, e aí a gente vai falar um pouquinho mais a fundo determinado tipo de visto, o tempo de processo, como é que aquele processo é montado, o nosso tempo de preparo da documentação, e também apresentar a nossa estrutura, né, Renato, falando um pouquinho, né? Hoje a Leão Group conta com mais de 120 colaboradores, mais de 6 escritórios espalhados pelo mundo, todos os serviços feitos internamente pela empresa. Então, a gente poder mostrar e, né, dar essa segurança, como a gente deu o exemplo da família da República Dominicana, né, que confiou no nosso trabalho, mesmo sendo de outro país. Inclusive, pessoal, o João está falando aqui, ele está lá no nosso escritório de São Paulo, no Itaim. Mas eu queria fazer um convite para vocês também, que o João não fica sempre em Itaim. Muitas vezes ele está no nosso escritório boutique no Cidade Jardim. Então eu queria fazer um convite a todos os nossos clientes e pessoas que estão nos ouvindo, que querem conhecer a Leão, que moram em São Paulo, que estejam passeando em São Paulo, para que vá visitar a gente no Shopping Cidade Jardim.
O escritório da Leão Group fica dentro da Men's House, que é um anexozinho ali no segundo piso do shopping. Vai ser um prazer muito grande receber vocês lá. É um cantinho que a gente tem um xodó muito grande, porque ele mostra exatamente a cara da Leão. Então, a gente tem muito orgulho de ter esse cantinho lá. O João vira e mexe, está sentadinho lá, a gente faz reunião por aqui. Eu fico, João, queria estar aí com você. Então, fica aqui o convite feito para vocês darem uma passadinha lá, conhecer, bater um papo com o João, conhecer o escritório da Leão, tomar um café com a gente. Enfim. Vamos lá. É um espaço muito especial, né? Centralizado, né? Localizado na Cidade Jardim, né? Complementando essas informações, Renato. Né? Nos principais shoppings, né? De São Paulo, do Brasil. Então, o pessoal que estiver aqui em São Paulo estão convidados aqui a tomar um café conosco. Joia, joia. A gente já falou de diferenciais na nossa consultoria. Tem uma parte importante, né? Quando a gente fala de profissões também, que a gente supre o cliente com uma análise de mercado, né, João? A chamada de POR. O que acontece? O POR é um documento nosso que a gente reúne informações de mercado, reúne informações de possibilidades para aquela profissão para o cliente. E a gente envia isso para o cliente já numa fase inicial de contato com ele. Você, João, já teve relatos de clientes que falaram sobre o nosso POR, por que ele é importante, como ele ajudou a esclarecer como é que é o mercado lá fora, sendo um documento bastante extenso, bastante detalhado, bastante cuidadosamente feito para cada uma das situações, ele abre muitas portas, né? Abre muita cabeça sobre como pode ser o meu futuro na América. Você já teve algum feedback, João, sobre esse nosso documento, como ele ajudou os clientes nas suas decisões, entender como é que seria o próximo passo dele? Tive muitos feedbacks, todos positivos. É um documento fantástico que é elaborado aqui pelo nosso time interno, né, de pesquisa. É um Professional Opportunities Research, que é uma pesquisa de mercado inicial. Não é o nosso processo, mas já dá para o cliente ter uma ideia, né, do que ele pode fazer na área dele nos Estados Unidos. Volto dando como exemplo, né, a cliente que teve agora há pouco aqui em São Paulo conosco, ela não tinha visto o POR, eu tive a oportunidade de mostrar um POR para ela aqui no computador. Ela falou, nossa, que fantástico. Então, com isso, eu já começou a dar vários insights, né, várias ideias do que ela poderia fazer na área jurídica nos Estados Unidos. Então, feedbacks todos positivos e dar parabéns também aqui ao nosso time de pesquisa, que cada vez mais aí apresentando excelente trabalho. Verdade, é um time que fica muito focado em descobrir, customizar bastante as análises, né, em função de suprir os nossos clientes com detalhes específicos para a atuação dele lá fora. Realmente Exatamente. É um documento que a gente tem... essencial. Um documento que a gente tem muito orgulho de preencher, e eu acho que tem a ver com essa nossa forma customizada e cuidadosa de fazer a consultoria muito individualizada, né? Caso a caso, exato, cliente a cliente, família a família, currículo a currículo, formação a formação, porque ninguém é igual, né? Todo mundo tem as suas peculiaridades. Eu acho que a gente entende que quando a gente está falando de realizar o sonho de uma família, cada detalhe conta, né? E eu acho que essa customização de todos os nossos documentos fazem muito sentido para tornar essa nossa consultoria de fato única, né? E muito adequada. É um documento quando a pessoa já começa, né, Renata, visualizar, né, o processo. Então ela já vai tendo um contato realmente com o trabalho que é desenvolvido aqui pela Leão Group. Joia. Deixa eu pausar aqui a gente rapidinho, João, fazer duas perguntas aqui que estão vindo na tela. Qual o valor vocês cobram para as pessoas que são elegíveis? Essa consultoria inicial, ela está custando $50. E é um valor que a gente cobra para a gente conseguir dedicar um profissional extremamente qualificado, uma análise extremamente customizada para essa primeira análise. Uma vez essa análise feita, em função do visto, em função da família, aí sim os outros valores vão se desdobrar. Então fica difícil a gente conseguir falar agora sobre os valores finais, tá? Mas se você tem interesse, quer entender como é que a gente pode ajudar, digita aqui embaixo consultoria, que a gente vai mandar uma mensagem no direct para você, para explicar um pouco melhor sobre o processo, os próximos passos da consultoria, tá? João, agora uma pergunta para você. Pessoas que não têm diploma podem morar nos Estados Unidos? Podem, com certeza. A gente teve recentemente, não me lembro agora o nome do cliente, uma aprovação do empresário, e ele não tinha graduação, né? Então ele aplicou um pedido de Green Card através do EB2NW
Ele foi enquadrado como um profissional exceptional ability, que é um profissional com habilidades excepcionais. E, né, ficou muito na minha cabeça o caso dele, para exatamente responder a pergunta, né, que foi feita. Então, não é obrigatório ter a graduação para ser aprovado no pedido de green card. Então, pode sim morar legalmente sem problema algum. Obviamente, tem outros caminhos também, né? O EB5, por exemplo, que é um visto de investimento, a pessoa não precisa ter graduação para fazer um EB5, né? Precisa ter um capital disponível. Aí tem outros caminhos também, por exemplo, um E2, se ela tiver uma cidadania, né, de um país que tem tratado de livre comércio e navegação. Por isso que é importante a consultoria, pessoal. Marca a consultoria que a gente vai poder, né, desenhar aí o melhor caminho. Joia. Pessoal, talvez essa pergunta seja para o nosso time de marketing aqui e o nosso time de pesquisa. Serviço social, como está a demanda? Eu vou falar o seguinte para você, a gente vai fazer essa pesquisa, vai fazer uma busca sobre o mercado de serviço social lá fora e fica aqui o nosso compromisso de estar postando isso para vocês nos próximos dias ou semanas, tá? Vamos entrar na nossa fila aí, serviço social, viu, pessoal? Como área de atuação para a gente pesquisar e trazer aqui para os nossos clientes, nossos ouvintes, tá? João, mais uma pergunta para você. Quais diferenciais você destaca na consultoria da Leão Group em comparação com os outros escritórios ou com as outras ofertas que a gente vem vindo por aí? O que é aquilo na nossa consultoria que só a Leão faz? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou um dos consultores. Mas eu diria que é um atendimento super exclusivo e personalizado, vamos dizer assim, entendeu? Então, naquele momento aí que é onde é feita a consultoria, né, isso é uma garantia que a gente pode oferecer aqui. Eu garanto que aquela família ela vai sair com o melhor caminho realmente, né, que seja o objetivo de uma imigração para os Estados Unidos, para a Europa, para os Emirados Árabes também. Então, eu diria que se pudesse resumir numa palavra, um atendimento exclusivo e personalizado. Joia. Uma palavra não, duas no caso, né? Algumas palavras que nos definem bem. Vamos lá. Outra pergunta para você, João, aqui, ó. Pessoas com diploma sem validação nos Estados Unidos conseguem tirar o visto de residência permanente? Sim. Na verdade, para ela se qualificar para um pedido, né, nos critérios de elegibilidade de um tipo de visto, não é obrigatório ter a validação do documento acadêmico, tá? Mas, obviamente, não sei qual é a área, né, que essa pessoa perguntou, mas falando de uma forma um pouco mais genérica, mas para ela poder trabalhar na área nos Estados Unidos, dependendo da área, vai precisar revalidar os documentos, obter as licenças profissionais. Mas para qualificar elegibilidade, não tem essa necessidade. Joia. Outra pergunta interessante. Na realidade de hoje, o que é melhor? Entrar com um processo lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil via consular? Hoje, via consular, certamente. Dependendo do tipo de visto, né? Acredito que, por exemplo, um EB2 NW, que inclusive foi comentado a fila, né? Que está no final do ano de 2023, certamente o processo consular ele é menos emocionante, vamos dizer assim, até porque ele não tem o ajuste de status liberado nesse momento. Então, para guardar dentro dos Estados Unidos, essa família teria que estar com algum tipo de visto ou status legal no país. Então, respondendo mais especificamente a pergunta, hoje o processo consular. Joia. E tem uma pergunta aqui que fala e quanto ao prazo de resposta? Entendo que é desde a aplicação do pleito até a primeira resposta de aprovação do formulário. Hoje um prazo, e também não sabemos o tipo de visto, né? Depende. Exatamente. Então, centralizando aqui no EB2NW, que, né, acredito que tenha sido essa pergunta também, diríamos aí que uns 2 anos e meio, 2 anos aproximadamente, dependendo muito, agora, como você comentou, mês de outubro tem a mudança do ano fiscal, né? A gente está todo mundo aqui na expectativa do próximo Visa Bulletin, para, né, se Deus quiser, né, essa fila andar um pouquinho mais para frente, mas hoje colocaria um prazo médio aí nesse sentido. Joia. Vamos aqui fazer mais uma pergunta que veio nas nossas caixinhas, né? Qual o conselho que a gente, né, que a Leão dá para quem está pretendendo contratar uma consultoria, né? Qual o conselho que a gente dá para quem ainda está na dúvida, se contrata, se não contrata, se liga para a gente, se não liga, se faz sentido entrar com a ajuda de uma consultoria robusta ou se vai fazer por si só? Qual o conselho que a gente dá para esse cliente que está na dúvida?
Primeiro, buscar fazer uma primeira consultoria inicial para poder identificar os melhores caminhos, né, para aquela família. E não só isso, né? Falando também um pouco da Leon Group, né, da solidez aqui da empresa, né, Renato? Hoje, mais de 15 anos de experiência no mercado. Como eu comentei, são mais de 6 escritórios espalhados pelo mundo. Tivemos a oportunidade, né, de acompanhar essa semana também o Dr. Leonardo Leon num podcast na Forbes Brasil. Saímos pela 4ª vez na revista. Então, hoje, mais de 120 colaboradores, todos os serviços feitos dentro da empresa. Então, o conselho que eu daria, na verdade, é se você está buscando a contratação de uma empresa, né, especializada nessa parte de mobilidade global, né, de imigração, avaliar não só a parte dos critérios, mas também, né, toda a experiência que é oferecida por aquela companhia. 25 mil pessoas transformadas, né? Sonhos realizados, né? O João, Exato. Que a Leão tem aí no seu histórico com orgulho, com sonhos que a gente realiza junto, né? Então, mais de 25 mil pessoas impactadas, exatamente. É isso aí. Então, deixa eu só lembrar aqui todo mundo de alguns recadinhos que a gente já falou aqui ao longo da live. Pessoal, nossa consultoria, então, inicial está custando $50 agora. É um valor que a gente cobra em função da especialidade do advogado que vai estar falando, de toda a qualidade que a gente emprega, de customização do processo, de customização da consultoria em si, de já começar a traçar essa estratégia junto. E como hoje o dólar está batendo 5,38, a gente entende que é uma excelente oportunidade para você garantir a sua consultoria num valor bem bacana, tá? Dólar caindo, né, Renato? Pois excelente notícia. Pois é. Então, assim, aproveitem essa queda do dólar, agendem a consultoria hoje, que a gente vai seguir esse dólar de 5,38 para conseguir ter para vocês um preço bacana, tá? Então, uma dica quente aí para vocês. Segundo, série Diário do Aprovado. São dessas 25 mil vidas que a gente impactou. Algumas histórias estão contadas lá no nosso canal do YouTube. São histórias cheias de emoção, de realização, de segurança, enfim, de inspiração para quem ainda está na dúvida se vale a pena fazer esse passo ou não. Então, convido vocês a entrar no nosso YouTube para fazer essa viagem aí com os nossos casos de sucesso, tá? Se você tem uma profissão que gostaria de entender como é que está o mercado americano para imigrantes na sua profissão, na sua área de atuação, escreve aqui embaixo. Eu já vi fisioterapia, eu já vi serviço social, eu já vi dentista, e a gente vai estar trazendo isso tudo para vocês. Já temos algumas profissões, estudos e pesquisas sobre algumas profissões publicados, e a gente vai trazer outros que vocês virem para a gente aqui ao longo da live, tá? Fisioterapia e dentista tem um monte no YouTube. Pode falar. Já tem? Sim. Não, fisioterapia já tem lá e dentista também. Mas o serviço social a gente vai fazer. Sim. E a gente vai estar trazendo à tona de novo esses que estão pedindo para a gente, para estar de mais fácil acesso e com dados novos. Se a gente conquistar, a gente está sempre atualizando esses dados, né? Então, vamos lá. João, vamos ver algumas perguntas que estão entrando aqui para a gente. O visto para investidor tem prazo menor? Ele falou aqui do L1. Mas eu estou entendendo, ele quer saber se o L1 tem um prazo menor ou o visto para investidor tem prazo menor. Vamos lá, na verdade, o visto de investidor depende, né? Tem um prazo menor, tanto o EB5, né? Falando de uma forma genérica, né? A gente precisa avaliar o caso mais profundamente. O EB5 tem um prazo menor de análise do que um EB2, por exemplo, porque está current também, tem green card disponível. E um E2, que é um visto de investimento para, né, cidadãos de países que têm tratado de livre comércio e navegação com os Estados Unidos, também tem um prazo menor de avaliação. O L1 também tem um prazo. O L1 não é um visto de investimento, tá? É um visto temporário. E ele também tem um prazo menor de análise documental. Joia. Qual o prazo para o visto sair? A gente já falou aqui. No total, o EB2NW, por exemplo, 2 anos e meio. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Acho que a gente já cobriu. Como está o prazo de resposta para a RFE para o EB2NW? Quando a gente fala de prazos, né, a imigração americana não trabalha com prazos específicos. Não precisaria entender um pouquinho melhor a pergunta também, né? Acredito que depois de respondida a RFE, qual é o prazo de resposta? Colocaria uma média aí de
6 a 8 meses aproximadamente, sempre podendo variar, pessoal, tá? Então, tudo que a gente fala aqui não são prazos fixos, uma média, né, aproximada. É uma ideia, né, da experiência que a gente vem tendo ultimamente, né? Mas não significa que vai continuar assim, nem para mais nem para menos. Como pode ser depois, exatamente. Muito bem. Pessoal, quem está entrando agora na live, perdeu o nosso iniciozinho, lembrando que essa live ela vai ficar gravada no nosso YouTube. Aliás, todas as lives que a gente faz aqui da Leão, elas ficam gravadas no nosso YouTube. A gente tem alguns cortes menores delas que a gente publica também em outras redes, mas convido vocês a entrar no YouTube e reassistir a live. Da mesma forma, qualquer dúvida que entre em contato com a gente nos canais diretos para a gente continuar conversando, tá? Para finalizar, João, que mensagem você deixaria aqui para quem sonha viver o sonho americano e ainda não deu o primeiro passo? Marque a sua consultoria. Na verdade... Aproveita o dólar de 5,38, marque hoje. Aproveite o dólar de 5,38, marque a sua consultoria. E, na verdade, a mensagem que eu deixo é: se prepare, se organize, faça um planejamento migratório. Por isso que é tão importante o agendamento dessa consultoria. Né? O recado cada vez mais aí que os países estão dando é para os imigrantes são super bem-vindos, mas os imigrantes que estão planejados, que estão buscando da forma correta. Então, o recado que eu deixo é: faça a sua consultoria, que você não vai se arrepender, você vai sair com informações muito importantes e com um caminho aí objetivo, vamos dizer assim, para os Estados Unidos. Joia. Algumas últimas perguntas que estão entrando aqui para a gente. Vocês fazem processo de regularização de visto para pessoas sem status? Aí precisaríamos avaliar com mais clareza, né, como é que a situação específica, né, desse cliente, por que ficou sem status, quanto tempo sem status, para a gente analisar aqui com o nosso departamento jurídico. Joia. Muito bem, pessoal. A gente pode... mais alguma pergunta aqui entrando aqui? Eu vou só finalizando com os nossos últimos recados, ver se tem mais alguma pergunta para fazer. Então, voltando aos nossos avisos, né? Livro do Leão, Go Global, uma mensagem linda sobre mobilidade global e a história dele. Agora disponível também na Amazon. Hoje, no nossos stories, está lá o link para vocês fazerem a compra tanto do livro físico quanto do livro digital. Recomendo muito a leitura, tá? Nosso recap das lives e nosso série Diário do Aprovado, que são histórias muito bonitas de clientes que já realizaram o sonho americano e estão lá vivendo com a segurança e com, enfim, o sonho realizado mesmo, né? No nosso YouTube, são histórias inspiradoras, eu recomendo muito que vocês assistam, a gente mostra muitas profissões de sucesso lá. Se você quer saber como a sua profissão está abrindo portas para imigrantes nos Estados Unidos, escreve aqui, manda no nosso direct, que se a gente não tiver o conteúdo ainda publicado, a gente vai criar uma pesquisa para atender, e se a gente tiver, a gente atualiza para publicar novamente, tá? Muita coisa nova lançando, tá, pessoal? Recentemente a gente tem feito lançamentos de pesquisas bem interessantes, bem densas e bem bacanas, então procura lá no nosso Instagram, que a gente tem muita coisa bacana para ler, muito dado bem real, fidedigno, e que mostra como as profissões estão com essas portas abertas nos Estados Unidos, tá? Dólar a 5,38, hora de marcar sua consultoria na Leão Group, não perca essa oportunidade. E se vocês têm alguma dúvida, pergunta, sugestão, entre em contato com os nossos canais diretos, que a gente tem sempre um atendente pessoal, um atendente físico, nós não trabalhamos com robôs para falar diretamente com você, tá? Mais alguma pergunta? Acho que a gente conseguiu responder todas aqui. Vou deixando vocês, então. João, queria que você fechasse essa live com uma mensagem para os nossos clientes aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade, Renato, o convite. Sempre aqui à disposição. Aqui em São Paulo, a gente está com 2 unidades no bairro do Itaim, com o nosso escritório, e com a nossa unidade no Shopping Cidade Jardim também, para receber as pessoas fisicamente, né? Eu brinco aqui com a Bíblia aqui, que a gente ama receber os nossos clientes no escritório, então pessoas que estão em São Paulo, sejam bem-vindas. Agradecer mais uma vez a nossa participação, a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia a dia e da importância da consultoria. E é isso, pessoal, estamos aqui à disposição no aguardo para poder atendê-los. Joia. Muito obrigada, João. De novo, convido todos os nossos clientes, amigos, que estejam passeando ou morem em São Paulo para conhecer a nossa loja boutique lá no Cidade Jardim.
E vou ficar por aqui. Espero contar com vocês muito em breve na próxima live. Já estou com saudade do Guto, mas estarei sempre aqui com vocês que vocês precisarem, tá bom? Mandem recado pra gente, a gente está por aqui. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal.